A vida, em sua essência, é uma jornada repleta de descobertas. Muitas vezes, nos encontramos perdidos em meio aos ruídos e agitações do cotidiano, ansiando por respostas que parecem estar sempre além do nosso alcance. Mas, e se eu lhe dissesse que as respostas estão mais próximas do que você imagina? O primeiro passo para essa revelação é o despertar para o Tão, uma filosofia que nos convida a olhar para dentro e a perceber a sabedoria que reside em nós mesmos. Ao iniciar sua jornada, lembre-se de que não se trata de um caminho linear, mas de um fluxo que envolve aprendizado e transformação. Com cada passo dado, a clareza começa a surgir, como um raio de luz em um dia nublado. Muitos que se aventuram por essa trilha, sentem um profundo chamado interior, uma urgência quase palpável de se reconectar com sua essência. Essa conexão não é apenas uma busca exterior, mas um retorno ao que realmente somos. O Tão nos ensina que cada experiência traz consigo uma lição valiosa, e ao estarmos abertos a essas lições que o despertar se torna realmente significativo. Imagine-se como um rio, caminhando suavemente permitindo que a correnteza o leve ao seu destino, sem pressa e sem medo. Assim, o despertar do Tão não é apenas sobre entender a filosofia, mas sim sobre viver essa filosofia em cada ação, em cada pensamento. Esse é o convite que a vida nos faz, reconhecer que somos parte de algo maior, um todo em constante movimento. À medida que você avança, comece a ouvir o que a vida tem a lhe dizer. E assim, o caminho do Tão começa a se revelar, um estágio por vez. Após o despertar, a próxima etapa da jornada é aprender a fluir com a vida. Pense na natureza, as árvores não forçam suas folhas a crescer, nem os rios lutam contra as pedras. Eles simplesmente seguem o fluxo natural da existência. Esse é um ensinamento do Tão que nos apresenta a arte de deixar as coisas acontecerem. Fluir é a habilidade de se adaptar às circunstâncias, de aceitar que nem tudo está sob nosso controle. É como surfar em uma onda, podemos tentar nadar contra ela, ou podemos aprender a manobrar e aproveitar seu impulso. O que, então, significa fluir na prática? É permitir que a vida se desenrole sem amarras de expectativas. Muitas vezes, nos sentimos frustrados quando as coisas não acontecem como planejado. O Tão nos convida a observar com olhos frescos e mente aberta, a entender que essa frustração é, na verdade, uma semente de resistência. Quando nossa mente se acalma e nossa disposição para aceitar se amplia, começamos a ver as oportunidades escondidas nas mudanças de direção. É nesse fluxo que encontramos a liberdade de ser quem realmente somos. Desenvolver essa habilidade exige prática e paciência. À medida que você se aventura por novas experiências, sejam elas desafiadoras ou agradáveis, comece a notar seu nível de resistência. Quando um obstáculo aparece, questione-se: estou fluindo ou lutando? Compreender essa diferença pode ser transformador. O verdadeiro poder reside em saber quando agir e quando permitir que a vida o guie, e essa sabedoria é um dos maiores presentes que podemos receber. Se a fluidez é um dos artifícios para uma vida plena, a armadilha do controle é um dos maiores obstáculos que encontramos. Em um mundo que valoriza a produtividade e o sucesso, é fácil cair na armadilha de acreditar que temos que forçar as coisas a acontecerem. Podemos até nos sentir capazes de dominar cada aspecto de nossas vidas, mas é justamente essa tentativa de controle que nos precipita para a frustração. Quando encaramos a vida como uma série de tarefas a serem completadas, perdemos a conexão com o presente. E é no momento presente que a verdadeira magia pode acontecer. A resistência ao fluxo natural da vida é uma armadilha sutil. A cada tentativa de forçar um resultado, como se estivéssemos apertando a pressão de um balão, criamos uma tensão que não apenas afeta nosso bem-estar, mas também as oportunidades que poderiam surgir. O Tão nos ensina que, ao tanto que podemos definir metas, é igualmente importante aprender a soltar as cordas que nos restringem. Imagine a sensação de largar a carga pesada de suas expectativas e simplesmente permitir que as coisas sejam como são. Essa é a verdadeira liberdade. A prática de soltar não é sinônimo de desistir. Ao contrário, é um ato de confiança no próprio caminho. O controle pode nos fornecer uma falsa sensação de segurança, mas, a longo prazo, é a entrega que realmente nos traz paz. Quando começamos a reconhecer que forçar não funciona, abrimos espaço para algo maior,
um universo que conspira a nosso favor quando nos permitimos e nos entregamos ao fluxo da vida. Essa entrega se torna a chave para acessar uma vida rica e próspera, onde cada momento é apreciado. À medida que nos desapegamos do controle, começamos a compreender a profundidade da sabedoria do não esforço. O Tao nos ensina que existe uma força inerente na vida que nos guia, assim como a gravidade que mantém as estrelas em seus lugares. Quando abandonamos a ideia de que devemos lutar e lutar para alcançar nossos objetivos, abrimos espaço para que a essência do nosso ser se manifeste naturalmente. É como plantar uma semente no solo e confiar que, com o tempo certo e os cuidados adequados, ela brotará sem que você precise insistir que isso aconteça. Praticar o não esforço exige um shift mental. Em vez de nos impulsionarmos em direções que podem parecer certas, é fundamental estarmos atentos ao nosso interior. O que seu coração lhe diz? Quando deixamos de lado a necessidade de forçar um resultado específico, começamos a observar como as situações se desenrolam de forma mágica. Essa é a dança do universo, onde tudo tem seu tempo e lugar. Como um pássaro que não se preocupa com a direção do vento, nós também podemos aprender a confiar no que nos rodeia. Deixe a vida fluir através de você, e você verá que as oportunidades começam a surgir, assim como flores que desabrocham em um jardim bem cuidado. A sabedoria do não esforço não implica em inação, mas em agir a partir de um lugar de paz e serenidade. Faça suas escolhas com confiança, sabendo que está alinhado com seu verdadeiro destino. Ao aprender a relaxar nesse não fazer, você descobrirá que a verdadeira realização vem de dentro, e não do que o mundo exterior parece exigir de você. Após se liberar da pressão do esforço, você se tornará mais sensível aos sinais do universo. Tais sinais não aparecem em letras garrafais, mas em momentos sutis, como encontros inesperados ou coincidências que parecem orquestradas por alguma força maior. O Tao nos ensina a reconhecer que estamos sempre em comunicação com o universo. Cada pensamento que temos e cada emoção que sentimos são parte desse diálogo sutil. Quando nos alinhamos com esse fluxo, as sincronicidades se tornam mais frequentes e profundas, guiando-nos em nossa jornada. Um exemplo fascinante de sincronicidade é quando, ao pensar em alguém, essa pessoa entra em contato de repente, como se estivesse em sintonia com seus pensamentos. Essa interconexão nos convida a perceber que não estamos sozinhos, somos parte de uma teia cósmica onde todos estão ligados. A natureza fala conosco de várias maneiras, através de uma música que toca no momento exato em que você precisa, ou em um livro que aparece em seu caminho quando sua mente busca inspirações. Essas mensagens frequentemente estão repletas de sabedoria, esperando que possamos interpretá-las. Para aprimorar essa habilidade de ouvir o universo, a prática da meditação e da atenção plena pode ser reveladora. Ao desacelerar e estar presente, você aumenta sua capacidade de perceber essas mensagens. Às vezes, esses sinais podem ser desconfortáveis ou desafiadores, mas lembre-se, o universo está sempre trabalhando em seu favor. É um convite para você se abrir para o desconhecido e confiar no caminho que se desdobra à sua frente, mesmo quando ele não parece claro à primeira vista. Ao mergulharmos mais fundo na jornada do Tao, a prática da aceitação emerge como um dos mais poderosos aliados. Aceitar o que é não significa resignar-se, ao contrário, é um ato consciente de se render à realidade do momento presente. Quando nos deparamos com desafios e mudanças inesperadas, a tendência é lutar contra o que não podemos controlar. Mas a aceitação nos apresenta um novo horizonte, ao invés de resistir, podemos fluir com as mudanças. Ao abraçar as circunstâncias como elas são, damos um passo em direção à cura e ao crescimento. Imagine-se em uma tempestade. Você pode escolher se debater em meio aos ventos fortes ou se recolher em um lugar seguro até a tempestade passar. A aceitação é como o abrigo em meio à fúria da natureza, nos fornece segurança e calma. Ela nos permite ver as situações sob uma nova lâmpada, revelando lições escondidas que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Assim, cada desafio se torna uma oportunidade para aprender e evoluir. A vida se torna menos sobre o controle e mais sobre a experiência do viver plenamente. Praticar a aceitação não é um evento único, mas uma prática diária. Envolve reconhecer nossas emoções e reações e permitir que elas existam sem julgamento. Quando conseguimos olhar para a vida com curiosidade em vez de resistência, as energias densas começam a se dissipar.
Dê a si mesmo permissão para sentir, mas não se prenda a esses sentimentos. Com o tempo, você perceberá que aceita não apenas os desafios, mas também as alegrias, a beleza e a simplicidade da vida. A aceitação é, de fato, um portal para um estado de paz interior que nos conecta ao nosso verdadeiro ser. Enquanto navegamos na jornada do Tão, é essencial encontrar um equilíbrio entre ação e apreciação. Muitas vezes, ficamos tão focados em fazer e realizar que esquecemos de parar e contemplar. A vida não é apenas uma série de tarefas a serem cumpridas, ela é uma experiência rica que pede nossa atenção plena. O Tão nos ensina que a verdadeira eficácia vem não apenas de atos de ação, mas também de momentos de apreciação. Quando dedicamos um tempo para reconhecer e celebrar as pequenas vitórias, nos energizamos e nos preparamos para seguir em frente com mais clareza e propósito. O equilíbrio é como uma dança entre o fazer e o ser. Imagine uma folha que flutua suavemente em um rio. Ela deixa que a correnteza leve, ao mesmo tempo em que se permite deslizar em harmonia com o fluxo da água. Na vida, isso significa que, ao se engajar em ações, você deve sempre fazer uma pausa para refletir, para sentir a gratidão pelo que já foi conquistado. Essa apreciação traz à tona uma nova perspectiva sobre as dificuldades que enfrentamos. Depois de uma batalha, reconhecer o valor da luta nos fortalece e nos dá coragem para seguir em frente com confiança. Cultivar essa prática de equilíbrio exige intenção consciente. Reserve um momento à sua rotina diária para simplesmente apreciar o que está ao seu redor. Pode ser o aroma de uma xícara de chá, a beleza de um pôr do sol ou o sorriso de um amigo. Essas pequenas práticas nos ajudam a relembrar a importância de não apenas agir, mas também permitir que a vida seja apreciada. Ao encontrar esse equilíbrio, você não apenas se torna mais produtivo, mas também mais receptivo às maravilhas da vida. Lembre-se, não é apenas sobre o destino, mas sobre a jornada e as experiências que você coleciona ao longo do caminho. O Tão nos convida a retornar ao básico, à simplicidade, e nos ensina valiosas lições que muitas vezes esquecemos em meio à complexidade da vida cotidiana. Ao observar a natureza, somos lembrados de que as coisas mais simples são frequentemente as mais poderosas. Uma flor que brota, a dança de uma folha ao vento ou o som tranquilizante da água corrente nos mostram que não precisamos complicar nossas vidas para encontrar beleza e significado. A simplicidade é a essência do Tão. Nela, podemos encontrar clareza e paz. Quando permitimos que a simplicidade nos guie, abrimos as portas para um estilo de vida menos estressante. A vida sob a perspectiva taoísta nos ensina a eliminar o excesso, a deixar para trás o que não serve mais ao nosso propósito. Isso exige coragem e disposição para desapegar-se de expectativas e das distrações que muitas vezes nos afastam de nosso verdadeiro caminho. As lições de simplicidade trazem uma apreciação renovada pela vida, onde cada momento se torna significativo. Você começa a notar mais os detalhes ao seu redor e a encontrar satisfação em pequenas alegrias. Assim, a jornada se transforma à medida que nos permitimos acessar a simplicidade em nosso dia a dia. O Tão nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na capacidade de viver de forma plena e consciente. Ao simplificar nossa vida, tornamo-nos mais conectados com nós mesmos, a natureza e os outros. Essa conexão nos proporciona uma sensação de pertencimento e de entendimento profundo do nosso papel no grande mosaico da vida. Aceitando a beleza da simplicidade, tornamo-nos mais conscientes, vivendo cada experiência com integridade e gratidão. Assim como as águas de um rio que se adaptam a cada curva e obstáculo, o Tão nos ensina a sermos flexíveis e adaptáveis diante dos desafios da vida. A água é uma poderosa metáfora em muitas tradições espirituais. Ela pode ser forte e implacável ou suave e tranquila, dependendo da situação que enfrenta. Quando nos tornamos como a água, aprendemos que a adaptabilidade é uma qualidade essencial para a nossa jornada. Às vezes, a vida nos leva por caminhos inesperados, e a habilidade de ajustar nossa rota, sem perder a essência de quem somos, é fundamental. Adaptar-se às circunstâncias não significa que devemos nos anular ou desistir de nossos sonhos. É um processo de reconhecimento das mudanças ao nosso redor e a habilidade de reagir de forma positiva. Como um rio que encontra uma pedra no seu caminho, em vez de lutar contra essa barreira, ele pode contorná-la ou até encontrar um novo caminho. Essa metáfora nos ensina a ser criativos diante das dificuldades e a buscar soluções que possam nos levar a um lugar melhor.
A adaptabilidade é, portanto, um convite a não ficarmos presos nas expectativas. Quando somos flexíveis, nos permitimos explorar novas oportunidades que, de outra forma, poderiam ser ignoradas em uma trajetória rígida. O reconhecimento de que os obstáculos são, na verdade, parte da jornada cria um espaço para o crescimento. Abandone a ideia de que deve haver uma única maneira de fazer as coisas. Aceite a fluidez da vida e permita que ela o guie. Quando você se permite ser como a água, moldável e receptivo, a dificuldade se torna uma oportunidade de expansão, e cada desafio enfrentado oferece lições valiosas para seu desenvolvimento pessoal. Aprender com as águas é, assim, um convite a emergir nos altos e baixos da vida com um coração aberto e uma mente plena, sempre pronto para a próxima aventura. Na senda do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, a paciência emerge como uma virtude indispensável. Assim como uma semente não brota de imediato, a vida também exige tempo e nutrição para que cresçamos e floresçamos. O Tão nos ensina que a pressa frequentemente gera frustração, enquanto a paciência nos permite observar e entender os ritmos naturais das coisas. Quando cultivamos a paciência em nossas vidas, estamos, na verdade, investindo em nosso futuro. Acolher o tempo necessário para a germinação de nossas aspirações é fundamental para que possamos nos desenvolver de maneira saudável e equilibrada. Imagine uma árvore que leva anos para crescer e estabilizar suas raízes antes de oferecer sombra e frutos. Cada fase do seu crescimento é um processo essencial, e na natureza, o tempo é respeitado. Nós, seres humanos, tendemos a querer resultados imediatos, muitas vezes sem considerar o quanto essas conquistas podem exigir de nós em termos de esforço, aprendizado e preparação. Adotar uma perspectiva paciente nos torna mais conscientes de que as ímpares colheitas que desejamos não podem acontecer sem o devido investimento de tempo. Portanto, ao embarcar em seus próprios empreendimentos, lembre-se de dar a si mesmo a liberdade e a compaixão necessárias para crescer. Praticar a paciência é também uma forma de presença. Ao buscar ativar essa qualidade em sua vida, você se permite observar o processo, em vez de simplesmente se focar no resultado. A beleza da vida muitas vezes reside nos momentos que antecedem a realização, nas lições que aprendemos e nas amizades que fazemos ao longo do caminho. Aprenda a apreciar cada passo da jornada, por mais imperfeito que possa parecer. Com o tempo, você perceberá que a paciência não só traz resultados mais satisfatórios, mas também nos ensina resiliência e fortaleza diante das adversidades. Uma das habilidades mais preciosas que podemos desenvolver é a conexão com o momento presente. A vida acontece no agora, e o Tão nos convida a mergulhar profundamente nessa experiência em tempo real. Muitas vezes, nos perdermos em preocupações sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado nos impede de aproveitar plenamente o que está diante de nós. Quando nos conectamos com o presente, abrimos as portas para um mundo mais vibrante e autêntico, onde cada instante se transforma em uma oportunidade de vivência. A verdadeira beleza da existência está em perceber pequenos detalhes que geralmente passam despercebidos, como a risada de uma criança ou o cheiro da chuva que cai sobre a terra. A prática da atenção plena é uma maneira concreta de cultivar essa conexão. Ao simplesmente parar, respirar e observar o que está ao nosso redor, podemos sentir a essência do momento presente. Ao focar na respiração, nos sons e nas sensações, começamos a criar uma distância saudável entre nós e nossos pensamentos, permitindo-nos uma maior clareza. O Tão nos ensina que, neste espaço de consciência plena, somos mais capazes de reconhecer o padrão de interconexão que existe em tudo que nos cerca. Essa consciência nos ajuda a observar a beleza da vida, que muitas vezes se revela nas mais simples experiências. Conectar-se com o momento presente requer prática e dedicação, assim como qualquer outra habilidade. Faça disso um propósito, agracie-se com períodos de pausa onde possa simplesmente estar. Lembre-se de que cada momento é uma nova oportunidade de experimentar a vida em sua totalidade. Ao aprimorar essa habilidade, você descobrirá a serenidade e a alegria que vem de estar verdadeiramente presente. Esteja disposto a ser surpreendido pelo que cada nova experiência pode trazer, pois é na magia do agora que encontramos a verdadeira essência da vida. Na jornada do autoconhecimento, muitas vezes encontramos a resistência como um obstáculo que nos impede de avançar.
Essa resistência, frequentemente alimentada por expectativas e desejos de controle, pode se manifestar em diversas formas, desde a procrastinação até a autocrítica severa. A filosofia taoísta nos lembra que a resistência nos afasta do fluxo natural da vida. Para superá-la, é fundamental ter em mente que as expectativas que carregamos sobre nós mesmos e sobre os outros são apenas construções da mente. Elas podem ser desafiadoras, mas ao reconhecê-las, abrimos espaço para a aceitação e a liberdade. Imagine que a resistência é como uma rocha em nosso caminho. Podemos gastar nossa energia tentando removê-la ou, alternativamente, podemos nos contornar e seguir em frente. Ao permitirmos que nossa vida flua, mesmo em face da incerteza, começamos a libertar-nos do peso das expectativas. Esse ato de entrega é desafiador, pois requer coragem para confiar que o que está por vir, mesmo que desconhecido, será o que necessitamos em nosso caminho. No Tao, aprendemos que a verdadeira liberdade se encontra na desvinculação das expectativas, permitindo que as coisas se desenrolem naturalmente. Superar a resistência é um processo contínuo de reconhecimento e liberação. Pode ser inspirador criar um espaço pessoal onde você possa refletir sobre suas expectativas e como elas impactam sua vida. À medida que reconhecemos o que nos limita, podemos gradualmente desenvolver uma mentalidade mais aberta e mais compassiva. Pratique o desapego. Ao soltar suas expectativas, você se abre para novas possibilidades e experiências. Libere-se das correntes que o prendem e permita que a vida flua com a graça e a leveza que o Tao nos convida a adotar. No âmago da jornada taoísta, encontramos o conceito do templo interno. Este não é um edifício externo, mas sim um espaço sagrado localizado dentro de cada um de nós. O Tao nos convida a cultivar e a nutrir esse templo, um espaço onde podemos acolher a paz, a harmonia e nosso verdadeiro eu. A tradição taoísta ensina que, ao cuidarmos desse templo interno, somos capazes de conectar nossa espiritualidade à vida cotidiana. As práticas que nos permitem acessar esse espaço, como meditação, reflexão e ritual, são ferramentas essenciais para fortalecer essa conexão. Cultivar o templo interno significa dedicar tempo à introspecção e à autoanálise. Isso exige disposição para nos silenciarmos, ouvirmos nossa voz interior e estabelecermos um diálogo profundo com nossas emoções e pensamentos. Às vezes, nossa mente pode ser um terreno caótico, mas o cultivo da prática espiritual nos ajuda a trazer ordem e clareza. Assim como a jardinagem, esse trabalho pode demandar paciência e cuidado, mas a recompensa é um estado interior de paz que ecoa em nossos relacionamentos e na forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Praticar essa conexão com o templo interno também é um convite ao autoconhecimento. Considere práticas que alimentem essa conexão, como meditação regular, escrita reflexiva ou até mesmo caminhadas na natureza. Ao nutrir o templo que reside dentro de você, não só fortalece suas fundações espirituais, mas também se abre para a sabedoria do universo. Esse espaço se torna um refúgio em tempos difíceis, um lugar onde você pode encontrar consolo e luz. O Tao nos ensina que todos nós temos esse sagrado espaço interno, e a chave para desencadear sua força está em como escolhemos cultivá-lo diariamente. À medida que continuamos nossa jornada no Tao, nos deparamos com a realização do potencial. Cada um de nós possui dons e talentos únicos, que muitas vezes permanecem ocultos até que decidamos abrir-nos para novas possibilidades. O Tao nos encoraja a explorar nossa autenticidade e a deixar de lado limitações autoimpostas. Muitas vezes, temos medo do desconhecido ou hesitamos em nos comprometer plenamente com nossos sonhos. No entanto, quando abrimos nossos corações e mentes, descobrimos que nossa verdadeira força reside na capacidade de abraçar o que é novo e desconhecido. Para realizar esse potencial, é fundamental manter-se curioso e disposto a experimentar. Pergunte-se: o que me inspira? Quais são as possibilidades que ainda não explorei em minha vida? Essa curiosidade pode levá-lo a novas jornadas que expandem sua percepção e autocompreensão. O Tao nos ensina que o crescimento pessoal não é um destino final, mas uma prática contínua de descoberta e adaptação. Quando nos permitimos explorar novas direções, temos a chance de desvendar partes de nós mesmos que esperam para serem reveladas. É também importante lembrar que a realização do potencial não se refere apenas ao sucesso externo, mas à satisfação interna que vem de sermos fiéis a nós mesmos.
Conforme você se abre para novas experiências, crie espaço para a gratidão e a reflexão. Permita-se sentir o prazer de cada pequeno passo, pois são essas pequenas realizações que formam um caminho maior. Ao aceitar o fluxo da vida, você não só encontrará novas possibilidades, mas também descobrirá o poder que reside em seu interior, pronto para ser revelado ao mundo. Concluindo esta jornada pelotão, chegamos à prática da rendição, um dos pilares fundamentais para encontrar a verdadeira paz interior. Ao longo dos saltos e dos tropeços da vida, o Tão nos ensina que entregar-se não significa desistir, mas sim confiar no fluxo do universo e aceitar as coisas como elas são. A rendição é um estado de amor e aceitação, onde paramos de lutar contra as correntes da vida e começamos a fluir com elas. É o reconhecimento de que a vida possui um ritmo, e que ressoar com esse ritmo nos traz uma profunda paz. Quando aprendemos a nos render, experimentamos uma libertação extraordinária. A pressão para ter tudo sob controle, para fazer tudo de acordo com um cronograma rígido, se dissipa. A vida se torna mais leve. Essa leveza nos permite viver em harmonia com os ciclos naturais, abrandando a resistência e acolhendo o que vem. Ao nos permitirmos soltar as amarras da expectativa, abrimos um espaço para a espontaneidade e a criatividade, permitindo que a vida se desdobre de maneiras que jamais imaginamos. A rendição se revela, então, como um ato de coragem, um convite à vulnerabilidade que, paradoxalmente, nos fortalece. Portanto, refletir sobre a conclusão do caminho é compreender que cada etapa da jornada valeu a pena e nos ajudou a chegar aqui. O Tão nos mostra que não há fim absoluto, mas uma fluidez que se transforma em uma nova jornada. Ao conectar-se com a paz que vem da rendição, você se torna um co-criador de sua própria vida, vivendo plenamente a cada momento. E assim, à medida que você dá os últimos passos por este caminho, lembre-se de que o verdadeiro objetivo não está na realização de metas externas, mas na construção de um relacionamento profundo e amoroso com si mesmo e com o próprio mundo. Em cada passo dado, você encontra a sabedoria do Tão, vivendo a vida em sua totalidade.